Eu sou Deus em ação. Que tipo de sentimento isso provoca em algumas pessoas ao fazer tal afirmações? Algumas pessoas se sentem desconfortáveis, acreditando estar cometendo algum tipo de sacrilégio ou blasfêmia. No vídeo a seguir, Adam Sobrinho explica tudo sobre esse tema dentro dos ensinamentos de Neville Goddard e a Bíblia. Então vamos lá começar mais uma leitura e explicações de Neville Goddard. Então ele diz aqui, ó, eu sou é a autodefinição do absoluto, a fundação sobre o qual tudo se estabelece. Eu sou a própria substância original. Eu sou é a autodefinição de Deus. Olha que coisa importante, como é muito forte isso que Neville diz. Eu sou é a definição do absoluto, a fundação sobre a qual tudo se estabelece. E aí ele diz, eu sou a própria substância original, eu sou é a autodefinição de Deus. Então, por que você tem dúvidas? Filho de bananeira é banana, filho de laranjeira é laranja, filho de Deus é Deus. Simples assim. Um soldado disse assim, que o avô dele vivia dizendo uma frase. Ele dizia assim, eu sou uma parte muito pequena do universo, mas o universo é incapaz de existir sem mim. Ou seja, eu faço parte de um todo, né? Eu achei interessante quando ele disse essa frase. Eu posso ser uma parte pequena do universo, mas o universo não existe sem mim. Ou seja, enquanto você está aqui, você é o próprio universo, você é parte disso. Então, qual é a dificuldade que você tem em manifestar aquilo que você quer? Você primeiro precisa entender que tudo que está acontecendo, você está manifestando. E é nesse poder do eu sou. E ele diz, onde está isso quando as pessoas perguntam? E aí ele dá um exemplo quando Moisés estava, ouviu a voz quando ele perguntou sobre a identidade, e Deus respondeu, eu sou o que sou. E ele foi, Moisés, disse isso também. Eu sou, me enviou a voz. Davi disse, cantou isso num salmo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí ele vai dar outros exemplos aqui que vocês vão ver biblicamente como esse poder do eu sou, as pessoas que descobriram isso já naquela época, começaram a entender o que era a física quântica, o que era a lei da atração. E ele diz aqui, eu sou é um eterno sentimento de consciência. O ponto central da consciência está na convicção que eu sou. Eu posso me esquecer de quem eu sou, onde eu estou e o que eu sou, mas eu não posso esquecer que eu sou. Parece confuso, não parece? Quando ele diz, olha só, ele diz, eu posso me esquecer de quem eu sou. Posso me esquecer onde estou e até o que sou, mas não posso me esquecer que eu sou. Então não importa, e ele diz isso, que você negue. É impossível negar o poder do eu sou, porque você é, eu sou, e todos que estão assistindo são. É impossível você negar isso, que você é Deus. Até porque, enquanto você permanecer vivo, enquanto você respirar, significa que Deus está habitando dentro de você. Que você é o próprio Deus, a sua consciência é o próprio Deus, e você tem o poder de manifestar o que você quiser. Então, mais uma vez, ele diz, então você pode até negar. Você pode negar, mas você vai continuar sendo eu sou, você é. Entende o que o Neville quer dizer aqui? Então vamos lá aqui, o que mais que ele diz, tá? A consciência de existir sempre permanece independente do grau de esquecimento sobre quem, sobre onde ou o que sou. Então o centro da consciência vai sempre existir independente do grau de esquecimento. Então é um fato que Neville explica isso e muita gente não entende, mas hoje nós já temos muitas pessoas também que já entenderam isso, e consegue ter uma visão melhor desse poder. Consegue fazer como eu, levantar de manhã, olhar no espelho e dizer, eu sou saudável, eu sou feliz, e eu decido como vai ser o meu dia. Eu sempre escolho ser feliz.
Sempre vou escolher ser feliz. E aí, ele diz aqui, eu sou. É aquele que, em meio a um incontável número de formas, é sempre o mesmo. A grande descoberta desse princípio revela que seja para o bem ou para o mal. O homem é, na verdade, o mestre do seu próprio destino. E que o seu próprio conceito de si mesmo que determina o mundo onde ele vive. E que os seus conceitos de si mesmo determinam as suas reações à vida. Em outras palavras, se você estiver enfrentando problemas de saúde, conhecendo a verdade sobre esse princípio, você não pode atribuir a enfermidade a qualquer outra coisa a não ser a um arranjamento particular da substância original. Um arranjo que foi produzido através das suas reações à vida, o que foi definido pelo seu conceito de eu estou doente. E por isso que foi dito, olha só, e que diga ao fraco, eu sou forte. Jó 3,10. Você é o que é, mas não é só você é o que pensa que é. Na verdade, você é o que sente que é. Neville explica que tudo que gera e manifesta é o sentimento. O que gera e o que produz. O que vai manifestar alguma coisa nessa vida real, nessa vida que a gente vive, é o sentimento. Então, pensa. Alinhar o pensamento e o sentimento. Neville explica isso mais aprofundado em outros capítulos de livros dele. E muita gente não consegue ter esse entendimento. Por isso tem muitas pessoas que falam comigo que estou pensando, e não está manifestando. Porque não alinhou o pensamento com o sentimento. Porque Neville explicou que é o sentimento que gera, não é verdade? Então é mais ou menos isso aí. E aí tem mais, olha. Depois que ele diz aqui, e diga ao fraco, eu sou forte. Em Jó 3,10, pois pela sua concepção, a substância original, eu sou, é arranjada e deve, portanto, manifestar o que afirma o seu condicionamento. Este princípio rege todos os aspectos da sua vida, seja ele social, financeiro, intelectual ou espiritual. Então, mais explicação que isso, mais claro do que Neville colocou. Agora eu fico imaginando, em 1944, 45, e assim nos anos que Neville fazia essas palestras, qual era o entendimento que as pessoas tinham naquela época, porque as crenças limitantes eram muito maiores do que as crenças de hoje. Então, para vocês terem noção do que a gente vai estudando e vai aprendendo ao longo do tempo sobre tudo isso. E, gente, eu sou eternamente grato a esse cara, Neville Goddard, um cara iluminado, e eu vivo repetindo isso todas as manhãs, durante o dia todo. Eu sou feliz, próspero, saudável e bem-sucedido na vida. Isso agora. Você quer também ver uma criança mais saudável? Começa a visualizar a criança saudável. Você consegue. E Neville já fez vários desses exercícios, em várias das palestras dele, ele explica sobre isso. Quando um amigo dele mandou uma carta dizendo que ele estava mal, Neville pegou aquela carta e imaginou aquela carta sendo escrita completamente ao contrário, né? Olá, meu amigo Neville, eu estou muito bem de saúde, que bom, eu estou feliz. Neville começou a imaginar isso você pode fazer com a criança, né? E o amigo do Neville acabou ficando melhor e a criança com certeza vai melhorar. Porque tudo é energia, o nosso pensamento ele é uma energia. Agora, quando você gera o sentimento, então você começa a visualizar a criança saudável, feliz, totalmente recuperada, mas visualizar. E quando você visualizar nitidamente, procura o sentimento de gratidão. Obrigado, porque essa criança já está curada. E isso vai acontecer. Eu falo isso porque eu coloco em prática com os meus filhos. Nossos filhos, eu nem sei quanto tempo eu não levo meus filhos assim no hospital, né? E já faz muito tempo. Então é assim que eu faço, ok? Então vamos lá? E ele diz aqui mais, né? Eu sou é a realidade para a qual ou a qual, ele diz, aconteça o que acontecer. Devemos recorrer para obter uma explicação sobre os fenômenos da vida. É o próprio conceito do eu sou que determina a forma e o cenário da sua existência. Tudo depende da sua atitude em relação a si mesmo.
O que você não afirmar como verdade sobre si mesmo, não poderá ser desperto no seu mundo. Então, olha, mais uma vez, onde entra esse o que você não afirmar como verdade? Onde entra isso aqui? Você ficar pensando que é saudável, mas você não assumir o sentimento de que é saudável, não vai adiantar nada. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, o que você não afirmar como verdade sobre si. E isso eu estou pensando positivo. Aí eu digo sempre, e o que esse pensamento, que sentimento esse pensamento está gerando em você? Então, pensar positivo e não ter sentimento, não alinhar pensamento e sentimento. Exemplo, pessoas que querem, por exemplo, vou falar de novo do ser saudável, que vai dormir à noite na cama e fica pensando, eu sou saudável, mas o sentimento dela está se metindo, estou doente, eu estou mal, não estou conseguindo nem respirar, nem para falar essas palavras, estou com dificuldade. Então ela não tem o sentimento, não está alinhada, ela vai continuar com a enfermidade, ok? E aí Neville explica desse jeito, olha, tudo depende da sua atitude em relação a si mesmo. O que você não afirmar como verdade sobre si, não poderá ser desperto no seu mundo. Ou seja, olha o que ele diz, os seus conceitos de si mesmo, tais como, eu sou forte, eu sou seguro, eu sou amado, determina o mundo em que você vive. Em outras palavras, quando você diz, eu sou humano, eu sou um pai, eu sou um americano, você não está definindo diferentes eus. Olha só, você não está definindo diferentes eus. Você está definindo diferentes conceitos ou arranjos da substância original. O único, eu sou. Até mesmo no âmbito da natureza, ele diz. Se uma árvore pudesse falar, ela diria, eu sou uma árvore. Eu sou uma macieira. Eu sou uma árvore frutífera. Aí ele vai explicando. Por quê? Porque ele acabou de dizer, não importa se você vai dizer, eu sou um americano, eu sou forte, eu sou isso. O eu sou, quando você assume isso, e junto com ele, o eu sou, desencadeia aquilo que você está sentindo, com relação a você mesmo. Essa é a parte importante do eu sou, e essa é a parte que as pessoas têm que entender. Você precisa ter o sentimento de que você é. Não é só falar, é o sentimento, eu bato firme nisso. O sentimento é que vai manifestar isso na sua vida. O Neville ensina, inclusive, para você viver o seu desejo, do desejo. Como que é isso para vocês entenderem? Exemplo, sentir no desejo e sentir do desejo, ou seja, a partir do desejo, e tem diferença, e eu demorei para entender isso. Então, se você está na sua casa antiga e fica se visualizando, sentindo na casa nova, seria melhor, então, você estar vivendo no desejo, do desejo. Você está aqui, vivendo no desejo, lá na casa, você pode começar à noite, como eu disse. Neville explica, o seu corpo dorme normalmente na sua casa, mas a sua mente dorme lá naquela casa nova. Você vê a cama nova, você vê a sua mulher deitada lá na cama nova com você, você sente tudo da casa nova. E aí, qual é a diferença de viver no e do desejo? Porque dessa casa nova, ao invés de você sentir-se, estar na casa antiga, olhando para a casa nova, sinta, se veja na casa nova, olhando a casa antiga sem você dentro. Olhando. Então você está a partir do desejo. Isso está correto se você continuar com um sentimento profundo. E Neville diz o seguinte, permanecer com esse sentimento, tá? É permanecer que é importante. Vamos entender um pouquinho mais dos conceitos e ensinamentos de Neville Goddard. Ele diz aqui, quando você descobrir que a consciência é a primeira e única realidade, concebendo a si mesmo como algo bom, mal ou indiferente, se tornando aquilo o que ela se concebe ser. Você ficará livre da tirania das causas secundárias. Livre do que ele quer dizer? Livre de crenças que existem causas externas à sua mente que pode afetar sua vida. Então, o que ele diz é isso, porque você fica livre dessas crenças que vão afetar a nossa vida. Né? Olha, você foi programado até os 7 anos. O que você precisa entender é isso. Existem programas rodando, essas são as crenças limitantes. O que eu sempre falo é para você buscar algum tipo de afazer. Quando você está fazendo atividade, você está livre daquele programa que fica rodando na sua mente automático, né? Porque ele vai rodar, você está livre porque o programa para.
porque você está fazendo uma atividade onde você precisa estar concentrado. E quando você está fazendo essa atividade, a sua mente passa a ficar uma mente criadora, ela vai criar alguma coisa. E isso ela pode criar uma maneira de você fugir dessa situação. No meu caso, eu cancelo o sentimento e busco um outro sentimento. Vamos seguir um pouquinho mais com o que Neville diz. Neville diz o seguinte: no estado de consciência de cada indivíduo se encontra a explicação para os fenômenos da vida. Se o conceito de um homem sobre si mesmo fosse diferente, tudo em seu mundo seria diferente. O seu conceito de si mesmo, sendo o que é, faz com que tudo em seu mundo seja o que é, exatamente assim, sem nenhuma vírgula. Sendo assim, está mais do que claro que só existe um eu sou. E você é esse eu sou. E como o eu sou é infinito, você, pelo conceito que tem de si mesmo, estará expressando apenas um aspecto limitado do infinito. Eu sou. E olha o que ele diz: faça cada novo tempo mais nobre que o último. Resguarda-te no céu em uma redoma mais ampla, até que abertamente liberte a tua arte, saindo de tua concha, desdobrada pelo agitado mar da vida. Então, vocês entenderam a importância disso aqui? Ficou dúvida sobre o eu sou? Você assuma sempre eu sou e coloca na frente do eu sou aquilo que você quer para a sua vida. Que Neville diz assim: somente através de uma mudança de consciência, realmente, mais uma vez ele diz, mudando o conceito sobre si mesmo, você será capaz de construir mais mansões a manifestar conceitos mais elevados. Manifestar significa vivenciar os resultados dessas concepções em seu mundo e de uma suma importância, e é de uma suma importância que você compreenda claramente o que é a consciência. E aí ele explica: a razão para isso reside no fato de que a consciência é a primeira e única realidade. É a primeira e única substância que dá origem aos fenômenos da vida. Não existe para o homem, a não ser que ele tenha consciência de que exista. Portanto, é para a consciência que ele deve se voltar, pois ela é a única base sobre todos os fenômenos da vida ou que a vida podem ser explicados. Então, o Neville diz que você tem a consciência de ser. Então, qual é a consciência que você tem de você? E quando você estiver consciente do que você é, assumindo isso com um sentimento dentro de você, isso vai se manifestar. Ele diz, claro, não existe nada para o homem que ele não tenha consciência de ser ou de que exista. Então ele diz, a consciência é para que ele se volte, pois ela é a única base sobre a qual todos os fenômenos da vida podem ser explicados. E ele diz aqui, se aceitarmos a ideia de uma substância primária, isso nos leva a concluir que qualquer evolução dessa substância nunca poderia resultar em algo alheio e a ela mesma. Ou seja, se a substância original é a luz, todas as suas evoluções, seus frutos e manifestações continuarão a ser luz, sendo a substância original a consciência. Todas as suas evoluções, frutos e fenômenos continuam a ser a consciência. Tudo o que seria observado seria um aspecto maior ou menor, uma forma ou variação da mesma coisa. Em outras palavras, se uma consciência é a única realidade, ela também tem que ser a única substância, consequentemente, todas as coisas que lhe apresentam ser circunstâncias, condições e até mesmo objetos materiais, na verdade, são apenas produtos da sua própria consciência. Ou seja, tudo passa pela consciência, tudo passa na mente do homem, o mundo passou na mente de Deus para que ele criasse tudo isso, depois criássemos nós, criasse
todos nós a imagem e semelhança. Ele diz o seguinte, Neville diz, a consciência de ser e o seu subconsciente. Essa é a identidade de Deus. É o único lugar onde Deus vive. Filho de Deus é Deus. Então nós somos Deus e nós temos o livre-arbítrio. Por que temos o livre-arbítrio? Você escolhe, assuma consciência daquilo que você quer. Você e o seu mundo são um só, está bem explicado, não está? Não existe outra explicação melhor do que essa. Ele diz, seu mundo e você é um só, não tem outra. Por que sou um só? Porque é o que você está vivendo aqui. Só que muita gente vive isso inconscientemente. Então eu vou falar mais uma vez. O que manifesta as coisas na sua vida é o sentimento. Não adianta você pensar, não adianta você visualizar, não adianta você imaginar. Você pode usar qualquer um desses três. Visualizar, imaginar ou sentir. Então é o sentimento que vai gerar, que vai manifestar isso para você. Não existe outra forma. Não existe nada. Ele aqui na frente, ele diz assim, ó, você deve se desligar-se da aparência objetiva das coisas para voltar-se ao centro subjetivo das mesmas, ou seja, a sua consciência. Então, se você deseja realmente conhecer a causa dos fenômenos da vida e saber como usar esse conhecimento para realizar os seus sonhos mais profundos, em meio às aparentes contradições, antagonismo e contrastes da vida, há um único princípio em andamento, apenas a sua consciência operando. A diferença não consiste na variedade da substância, mas sim na verdade dos arranjos da mesma substância, ou seja, a sua consciência. Então é o que você assume como verdade. Então não adianta você dormir acreditando, ou pensando, ou repetindo, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, e dar ouvido a uma voz interior, ou seja, a consciência dizendo, eu sou doente. E é o que ele diz aqui, que você precisa se afastar, ou seja, se desligar da aparência objetiva. Se desligar das aparências objetivas. O que é? Negue a situação que você se encontra agora, ela é sua, você manifestou. Agora, se ela é ruim para você, negue a essa aparência. E cria na sua mente um estado desejado. Mas assuma isso com sentimento. Se você sentir isso, você vai ver que isso vai se manifestar. O que eu explico aqui é o que eu coloquei em prática na minha vida. Então, entende como não há diferença? Agora, se você negar essa situação e parar, e Neville diz assim, o homem prefere acreditar num Deus que ele construiu com as mãos do que acreditar num Deus que vive dentro dele. Neville diz assim também, que ele só está vivo porque Deus vive dentro dele, ele entenderia melhor que ele tem que voltar para dentro de você mesmo. E isso é claro. Então negue a evidência que está agora, se não está boa para você, e assuma uma nova realidade. Assuma o que você quer fazer, mas depois que assumir o que quer, depois que você tiver visualizado, imaginado, cria um sentimento. Eu sempre falo, qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? E quando as pessoas me contam, eu pergunto agora, fecha os olhos um pouquinho. Procure qual é o sentimento que esse desejo causa em você. Eu falo para as pessoas, coloca a mão no coração. Não tem o olho fechado. Que sentimento? O que você sente? Então você tem que começar a buscar isso. Sentir que o seu desejo já é real. E ele diz aqui, ó, o mundo se move sem necessidade para isso. Isto quer dizer que ele não tem motivo próprio para isso, mas ele tem a necessidade de manifestar o seu conceito, ou seja, o arranjamento da sua mente. E sua mente está sempre arranjada de acordo com a imagem de tudo que você acredita e aceita como verdade. O homem rico, o homem pobre, o mendigo ou o ladrão são mentes diferentes, mas arranjos diferentes de uma mesma mente. Da mesma forma, um pedaço de aço magnetizado, não diferente em substância do seu estado desmagnetizado. O que ele explica? Um pedaço de aço, ele é um aço, magnetizado ou não. Se ele for magnetizado, ele vai continuar sendo um aço, porém magnetizado. Então, ele dá esse exemplo aqui, ó, do homem rico, pobre, mendigo ou ladrão. Não são mentes diferentes, que ele diz. São arranjos diferentes da mesma forma. Ou seja, é a mesma mente. É o que eles
É a consciência que cada um tem deles. O mendigo tem a consciência que é o mendigo, o ladrão, o rico e o pobre. E assim é a consciência que ela subiu. E o sentimento que criou. É o sentimento de pobreza, o sentimento de miséria, de escassez que fez da pessoa virar um mendigo, perder tudo que tinha. E qual é o sentimento que uma pessoa rica tem? Um sentimento alegre, feliz, de poder comprar o que ela quer. É o sentimento que vai causar. Por isso, muitas pessoas, eu conheço algumas que ganharam milhões, seja na Mega Sena, ou seja em prêmios, e perderam. Por quê? Porque elas continuaram tendo, através das malditas crenças limitantes, a consciência de pobreza. Ou seja, a riqueza ou a pobreza não começa no seu bolso, ela começa aqui. Então, a pessoa que ganha esse monte de dinheiro, como vocês já viram várias reportagens em televisão sobre isso, de que perderam tudo, não tem um centavo, né? Tem gente que está pedindo esmola, comida na rua. Por quê? Porque continuaram com a consciência de ser pobre. Então, ele diz, não há diferença na consciência. A diferença é os arranjos. Ou seja, os arranjos que ele diz é o que você cria, é o conceito que você tem de você mesmo. A consciência é a mesma. E aí ele diz aqui como o aço, ele explica, né? Então isso é para a gente entender como que as coisas acontecem na vida da gente. E muitas vezes a gente não entende. E Neville explica isso claro. A natureza básica da substância primária é a consciência. Portanto, a substância final de todas as coisas também é a consciência. Grande abraço, compartilhe aí na sua linha do tempo, aonde você quiser. Enfim, ela é livre, é liberada para todos. Muitíssimo obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau, valeu!